Fala pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Aqui eu tenho o Redmi Note 5, o Redmi Note 6 Pro e o Redmi Note 7. Três aparelhos consideravelmente parecidos que vocês pediram bastante pra gente mostrar qual a diferença entre o Note 5, o Note 6 Pro e o Note 7. Note que estamos com o Note 6 Pro e não o Note 6 normal. E esse Note 5 também é conhecido como Note 5 AI Dual Camera, porque tem um monte de Redmi Note 5 e confunde pra caramba. Então, vamos lá, vou abrir os três, deixar eles na mesa lado a lado, vou deixar as caixas nos lugares para vocês não se confundirem com os nomes deles. E vamos dizer qual deles é pra quem e qual é qual. Bom, vamos lá. Então, muito bem, estão todos fora da caixa. E aqui nós temos o Note 5, nós temos o Note 6 Pro e aqui nós temos o Note 7. Os três aparelhos que vocês tanto pediram aqui bonitinhos. E lembrando que aqui na descrição desse vídeo tem o link para os três aparelhos para você ler com mais detalhes a ficha técnica de cada um deles no canaltech.com.br e lembrando que na página tem o preço atualizado para o dia da consulta que você acessar qualquer um dos três aparelhos. Vamos lá. Uma coisa, eu tinha acabado de citar que o Note 5 é difícil de achar o modelo certo, que tem um monte de Note 5. Então o jeito fácil é olhar a traseira. É desse jeito que está a posição de câmera do Note 5 para você achar o modelo AI Dual Camera, enfim, que é o modelo certinho do Note 5. Para vocês que estão procurando o mesmo modelo que nós. E aqui o Redmi Note 6 Pro, ele tem muito o que dizer de ser igual o Note 5, para vocês que claramente viram a semelhança. E o Note 7, aí sim, ele é mais diferentinho, ele lembra aquele design que a gente viu em alguns aparelhos bem populares, assim, há um tempo atrás, com esse acabamento todo espelhadinho, e a câmera dele é menor. Então, muito bem, agora que vocês já viram as diferenças físicas, podemos falar deles. O que vocês podem notar entre eles é que existem diferenças de geração muito visíveis, mas, de qualquer forma, os três modelos estão configurados para o modo de gestos. Então, se eu abrir, por exemplo, as mensagens de cada um, para eu voltar para a tela inicial é com o gesto, para trocar entre aplicativos e tudo mais também. Então, para quem gosta de tirar todos os botões virtuais da tela, os três atendem a proposta. Mas não tem como negar que alguns têm notch, os outros não tem notch nenhum e o outro tem um mini notch. Então vamos lá. O Note 5, que é um pouquinho mais antigo entre eles, não tem notch at all, nenhum. Ele tem esse visual da Xiaomi que vocês já conhecem, que é Candy Bar, essa barrinha de doce, que ele lembra que a gente já viu em outros aparelhos como os Mi Max, por exemplo, que tem essa cara desse jeito, só que são gigantes, ou então os Mi do passado mesmo, e tem esse formato tradicional. Essa tela aqui, assim como todas as outras, é Full HD. Então Redmi Note 5, Redmi Note 6 Pro e Redmi Note 7 são todos Full HD. Então optar por qualquer um desses Redmis entrega uma imagem ok, boa, por volta de 400 ppi de densidade em todos eles. Isso muda 1 ou 2 ppi para cima entre os três modelos, mas em geral, tanto no Redmi Note 5, quanto no 6 Pro, quanto no Note 7, nós temos telas que são ok. A gente sabe que quem opta pela linha Redmi da Xiaomi é quem está querendo o menor custo, mas ali bem querendo custo-benefício. Então não necessariamente levando um aparelho lento, mas intermediário mesmo. Tanto é que é por isso que vocês tanto falam da linha Redmi em específico. E o pessoal fala também de Pocophone, Mi 9, Mi 8, Mi 8 Lite, mas Redmi é custo-benefício. E dentre esses três, nós temos tela Full HD em todos, porém com proporções diferentes. Vocês podem notar que essa tela aqui retangularzinha é 18:9. Essa tela, que também é Full HD, já não é 18:9. Ela tem uns chifrinhos aqui no cantinho e o notch, que é esse bigode, esse entalhe aqui no topo que abriga as câmeras e a parte de alto-falante para suas ligações. Então, por vocês olharem aqui, lado a lado, o Note 6 Pro com o Note 5, dá para ver que ele é um pouquinho mais comprido. Portanto, a tela dele é 19:9 e não 18:9.
mas ambas são Full HD. E finalmente, no mais recente, que tem a caixa diferente, que é o Note 7, nós temos uma tela 19.5:9. Ela é ainda mais comprida que a tela do Redmi Note 6 Pro. Então, se vocês olharem lado a lado, o Note 7 e o Note 6 Pro, dá para ver que no Note 7 tem ainda mais tela em comprimento. Porque em largura, sinceramente, são a mesma coisa, são bem parecidos. Mas o importante é lembrar que, apesar dessas duas telas serem mais compridas que essa, são todas IPS LCD, com todas as vantagens e desvantagens de uma tela LCD, todas Full HD, que é uma resolução ok para celulares e é muito desejável em qualquer celular praticamente, e só isso. E uma coisa importante, já que eles são tão parecidos, vocês podem até colocar nos comentários, por que você está fazendo esse vídeo se os três não estão parecidos? É óbvio, é só pegar o Redmi Note 7, que é o mais recente. Então, quando a gente estava gravando esse vídeo aqui, havia uma diferença de preço de uns R$500 entre esses aparelhos. Agora, quanto cada um custava é muito relativo, porque vocês sabem que dólar é aquela coisa para converter. Então, em média, tem aqui R$600, R$500 de diferença de preço entre eles. Então, isso pode mudar a sua opinião na hora de escolher um desses modelos. Então, até que é por isso que vocês pediram esse vídeo pra gente. Então, se você está pensando em tela, esquece a diferença. Eu considero, aqui, trabalhando para o Canaltech, entregando esse vídeo para vocês, que não há diferença entre eles. Uma tela mais comprida não é tão fácil de alcançar com o seu dedo, é só você observar e ver que o seu polegar não alcança o topo, é muito visível isso, e não entrega necessariamente um benefício de uma tela comprida e esticada. Logo, se você optar pelo Redmi Note 5 ou pelo 7, você vai consumir conteúdo Full HD, do mesmo jeito. A diferença é que esse tem uma câmera gotinha no topo, para ficar por cima da imagem, tem gente que gosta disso, e esse aqui tem um notch inteiro, e esse aqui não tem. Fica essa coisa aqui, permitir, fica livre, fica esse reto. Fica a dica para vocês. Bom, peso, os três têm virtualmente o mesmo peso. Este daqui, que é o Redmi Note 5, tem 181 gramas, esse aqui que é o Note 6 Pro tem 182 e o Note 7 tem 186. Sinceramente, 5 gramas de diferença nessa mesa não dá nada. Então eles têm o mesmo peso e fica por isso mesmo. Estes dois carinhas aqui são bem mais irmãos do que parece. Note 5 e Note 6 Pro tem um processador Snapdragon 636. Entenderam bem? Snapdragon 636, tanto no Note 5 quanto no Note 6 Pro. Então, considerem esses dois virtualmente o mesmo desempenho. Ah, eles são potentes, são bons? Sinceramente, são intermediários, que funcionam bem. Tem aparelhos recentes agora da Motorola que foram lançados com esse chip, então dá para segurar bem, vai funcionar, só que é intermediário. Então você que adora jogar demais e tal, pode ser que você já note alguns jogos ali jogando no médio e falar, talvez quisesse mais processamento, talvez fosse mais legal, mais fôlego. Neste caso tem o Note 7. O Redmi Note 7, ele pula do 636 que esses dois têm para um 660. Ah, mas o Snapdragon 660 não é topo de linha. Eu sei que ele não é topo de linha, mas ele tem um gás a mais, ele tem um pouco mais de força que o 636 que move esses dois. Só que ele também consome um pouco mais de energia. Então, se você realmente quer mais potência e ainda assim manter-se no intermediário, Redmi Note 7. E um detalhe importante para todos vocês, no unboxing que eu fiz do Redmi Note 7, teve gente que estava comentando, com essas configurações está mais para top de linha. Então, se esse Snapdragon 660 é top de linha, o que o Snapdragon 835, 845 e 855 são? Nunca confundam o que vocês querem comprar, o que vocês gostam com a realidade. A própria Xiaomi tem modelos com Snapdragon 835, 845, 855. Então não confundam, isso aqui sob nenhuma hipótese é um topo de linha. Mais que isso, topo de linha de que ano? Porque o Snapdragon 660 já não é um chipset recente. É potente, funciona, mas não é algo recente, não é de 2019, nenhum desses chips aqui. Então, tenham isso em mente, gente. Pode ser um ótimo custo-benefício, mas não é topo de linha. Topo de linha é Mi 9, Mi 8, certo? Bom, agora que vocês já entenderam o que cada um desses carinhas aqui tem de processamento, tem um aviso importante para vocês. Todos esses aparelhos têm variantes de compra. Então prestem atenção que elas são as mesmas para os três. Para o Redmi Note 5, que é o mais velhinho,
tem variantes de 32 GB de memória interna com 3 GB de RAM. Para o Redmi Note 6 Pro também 32 GB de memória interna com 3 GB de RAM, e para o Redmi Note 7, que é o mais recente, também 32 GB de memória interna com 3 GB de RAM. Dica para vocês daqui do tio, para vocês não se ferrarem. Mesmo que esteja R$100 mais barato, não pegue um celular com 3 GB de RAM. É pouco. Você vai ter um celular que vai funcionar muito bem nos primeiros meses e vai travar rapidinho depois do segundo, terceiro mês. Dependendo da tarefa, você vai notar que ainda piora para travar. Quando você sobe um documento, alguma coisa, uma foto, um vídeo no Google Drive, ele copia aquele arquivo que vai ser subido de upload para a memória, para o armazenamento e depois fica subindo aquilo de fundo. Então, não peguem nunca celular com 3 GB de RAM. Agora, continuando essa lógica, prestem atenção. Como vocês mesmos falaram, existe Redmi Note 7 de 6 GB de RAM. 6 GB de RAM. Não entendam meus gestos errados. Então são 4 GB de RAM mais 2. Isso é ótimo. Por que você disse isso, Adriano? 4 GB de RAM é outra variante que tem 64 GB de memória interna, armazenamento, mais 4 GB de RAM, 64 GB de memória interna, mais 4 GB de RAM, 64, mais 4 GB de RAM. Essa é outra variante que os três aparelhos têm à venda. E finalmente a mais cara, que a gente sabe que realmente não é tão legal, fica meio aquele negócio. Eu tô pagando num Redmi. Redmi é a linha mais barata da Xiaomi, eu não quero pagar mais caro. Mas sigam um conselho, se der vai valer a pena, o celular vai durar mais tempo com vocês, isso é legal. Nós temos o Redmi Note 5 com 6 GB de RAM, o 6 Pro também com 6 GB de RAM, o Note 7 também com 6 GB de RAM. Se você acha que não existe a variante, é porque ela é difícil de achar. Mas existe, tem como você encontrar esses aparelhos com 64 GB de memória interna e 6 GB de RAM, certo? É isso que eu recomendaria para qualquer um dos três. Você veio ver esse vídeo por causa do Redmi Note 5. Ouça meu conselho, por favor, eu quero o melhor para você que está gastando seu dinheiro, que é difícil ganhar dinheiro, é sério. O Redmi Note 6 Pro, você veio aqui por causa dele no vídeo, também leva a sério o que eu acabei de dizer. Redmi Note 7, que é o mais recente, também, sério. Tenta pegar, por favor, o de 6 GB de RAM. Não dá, realmente você não tem como. Pega no mínimo o com 4 GB de RAM, que já é ok pro Android atual e pros apps atuais. Você vai entender o que eu tô falando quando estiver na sua mão. E se você pegar o de 6 GB, você vai me agradecer depois. Bateria. Provavelmente vocês vão me perguntar, qual dos três tem mais bateria? Resposta, nenhum dos três. O Note 5 tem 4.000 mAh de bateria, o 6 Pro tem 4.000 mAh de bateria e o Note 7 tem 4.000 mAh de bateria. Se eu acho pouco? Não, de forma alguma. São aparelhos compactos, relativamente pequenos e leves, e eles têm uma bateria legal para isso. Então, ok, para você que gosta de bateria, qualquer um dos três resolve. Só que lógico, esse chip que eu já falei, o chip desses dois, ele é um pouco mais econômico, um pouco mais antigo também, mas um pouco coisa... Na real é mentira o que eu disse, não é mais antigo, eles são da mesma época, a diferença é mínima. Então o 636 e o 660 são praticamente da mesma geração, se passam, é uma diferença de semanas, meses, dane-se. Mas o 660, quando você pede processamento, quando você pede para ele trabalhar, ele consome mais energia. Então se você necessariamente quer economizar bateria a qualquer custo, Note 5 ou Note 6 Pro. E é óbvio que as gerações passadas costumam custar menos, então provavelmente você vai pagar mais barato no Note 6 Pro ou no Note 5. Já fica a dica pra vocês. Bom, vamos falar de câmera. Câmera, que coisa boa, que vocês gostam? Vamos virar a bundinha deles pra cima? Bom, eu virei os três pra cima e dá pra notar uma coisa importante pra vocês, que talvez aconteça, talvez não vai acontecer nos próximos tempos, e é legal vocês estarem ligados. Aqui tá escrito Mi de Xiaomi, aqui tá escrito Mi de Xiaomi e aqui tá escrito Redmi. Vocês entenderam? A Xiaomi, assim como várias outras empresas do mundo, tem sublinhas de produtos. E Redmi vai ser o nome que vai seguir adiante com os Redmis. Só que sem escrito Xiaomi gigante. Vocês não entenderam? Pocophone. Pocophone tem nome de Xiaomi? Não. Pocophone é um celular da linha Pocophone que é por acaso feito pela Xiaomi. Entenderam a piadinha? Então Redmi vai ser um telefone que por acaso é feito pela Xiaomi. Ponto. Então segue como uma marca própria. Assim como o Honor da Huawei. Entenderam? O Mate da Huawei. Entenderam? 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 É a mesma coisa. Bom, então essa sublinha Redmi fica mais clara a partir do Note 7. Para quem já é ligado nisso já sabia, mas eu tinha que avisar.
Eu não uso o iPhone, vocês sabem disso, mas é inegável a semelhança dele com o iPhone 7, vocês lembram disso? Até a fonte do Redmi lembra bastante. Então dá até para confundir. Essa é uma diferença muito grande entre esses aparelhos, porque aqui era uma estética bem visível da Xiaomi que já muda bastante. O celular fica flat, não tem essa borda curva e ele não tem a câmera saltada mais para o lado. Ele tem a câmera mais centralizada, um pouquinho mais centralizada, mas ainda assim ao lado e um pouquinho mais baixa. Bom, eu não ligo para nada disso. Se vocês ligam, deixem nos comentários. Para mim, estética do celular é a última coisa que eu vou ver. Bom, vamos lá, câmeras. Temos duas. Todas com a mesma função. É sério? Bom, vamos lá. Aqui nós temos sensor principal e sensor de profundidade, não necessariamente na ordem que eu apontei, tá? Tanto faz qual é qual. Eu tô ouvindo o sinal de ponta cabeça aqui, tá bom, gente? Então, vamos lá. Sensor principal, sensor auxiliar, sensor principal, sensor auxiliar. Pronto, é isso. O que acontece? Uma das duas câmeras captura a foto de verdade para vocês e a outra das duas câmeras mede a profundidade para ver onde está o seu rosto e onde está o fundo e fazer o efeito de desfoque, fazer o auxílio da cena, o ajuste de... Enfim, o celular usa uma das câmeras para ele fazer a medição e ele usa a outra das câmeras para de fato tirar a foto. Então vamos brincar, uma câmera sua, a outra do celular. Uma quem usa ele, a outra quem usa você. Simples de entender, fácil de entender. No Note 5, obviamente, temos menos coisas do que no Note 6 e não necessariamente temos menos coisas no Note 7. Vocês vão entender por quê. Redmi Note 5, que é o mais antiguinho, mais humildinho dessa mesa. Temos uma câmera de 12 megapixels auxiliada por um sensor de 5 megapixels para profundidade de campo. No Redmi Note 6 Pro, nós temos um sensor de 12 megapixels auxiliado por um de 5 megapixels para profundidade. E já no Redmi Note 7, nós temos duas versões. Uma delas tem 48 megapixels no sensor principal e um sensor de profundidade de 5 megapixels auxiliar. Ou, como temos na outra versão, um sensor de 12 megapixels auxiliado por um de 2 megapixels para profundidade. Cabe uma nota aqui. Esse celular aqui, na versão de 48 megapixels, que lógico que é um pouco mais caro, ele não necessariamente tira fotos de 48 megapixels. Você pode achar essa opção, pode instalar Gcam, inclusive isso daí é uma outra história, fiquem à vontade. Tem celulares que ficam ótimos, celulares que ficam horríveis, enfim, depende de várias coisas. Mas normalmente quando um celular tem 48 megapixels numa câmera, 50, 60, quer dizer que ele usa uma imagem gigante, não boa. Megapixel é tamanho, não qualidade, lembre-se disso. Pega uma imagem gigante e ele fala, beleza, você pode dar zoom. Aí ele vai diminuindo a imagem e te entrega zoom. Ou ele combina vários pedaços da foto gigante para processar uma imagem menor, de 12 megapixels, 20 megapixels, com mais luz, ou com mais precisão, ou com algum truque de HDR. Então normalmente é para isso que serve um sensor de 48 megapixels num celular. Não para te entregar uma foto do tamanho da parede, e sim para que o celular tenha mais dados para trabalhar. Complexo? Mais ou menos. Bom, você pode optar ou não por essa versão, fica a dica para vocês. E como eu disse, não necessariamente o Redmi Note 7 entrega a foto dos seus sonhos. Por que eu disse isso? Porque vamos para a frente. Na frente do Note 5 nós temos uma câmera aqui no topo. Na frente do Note 6 Pro temos duas câmeras aqui no topo. E do Note 7 nós temos uma câmera novamente. O que aconteceu? Ao longo das gerações, houve um momento em que o pessoal surtou de fazer retrato. Por causa da câmera do iPhone, infelizmente, eu tenho que citar, porque infelizmente a Apple dá tendência no mercado, outras marcas também, a Samsung também dá, a Motorola também dá, várias coisas. Mas no caso da Apple, com aquele sensor de profundidade de mapear o rosto, deu um estouro de que todo mundo queria fazer recorte de selfie com fundo borrado. Então algumas marcas, a Xiaomi faz parte delas, em algum momento das gerações de telefones, tentou fazer isso com os sensores frontais. Então o Pocophone tem o sensor frontal para olhar o seu rosto. Então existem soluções diferentes para isso nesses aparelhos aqui. Muito bem, no caso do Redmi Note 5, que é o primeiro e o mais simples, ele tem uma câmera frontal de 13 megapixels. O Redmi Note 6 Pro tem uma frontal de 20 megapixels, mais uma auxiliar de 2 megapixels. Então, 2 megapixels mais 20. Para profundidade, a segunda câmera. É só para isso. E no Redmi Note 7 a gente tem meio que uma inversão. Ele volta a ter só uma câmera e ela passa a ser uma câmera de 13 megapixels aqui no topo da gotinha
do display. Então para você que quer uma câmera normal, não liga para recorte necessariamente e tal, você tem o Note 7 e o Note 5. Eles vão usar o software deles para processar a sua cara e tentar recortar o fundo. Já o Note 6 Pro, ele vai fazer isso também, mas ele vai ter auxílio da segunda câmera para tentar fazer isso de uma maneira mais consistente. Ou seja, em vez de você ter que bater 10 fotos com eles para que uma fique recortado direito, é muito mais provável que você bata 5 fotos com o Redmi Note 6 Pro para conseguir essa foto que fica direito recortada. Lógico que o resultado varia de acordo com o seu rosto, com a iluminação, com o fundo e várias outras coisas. Então não tem como garantir para vocês que esses recortam muito bem a sua cara e desfocam bem o fundo. Mas, na teoria, o Redmi Note 6 Pro é o que tem uma melhor capacidade. Mas aí fica a dúvida, removeram isso no Note 7. Não funcionava também no Note 6 Pro? Bom, fica a seu critério de julgamento aí. E, finalmente, temos o último item para você que veio até aqui para entender a diferença entre o Redmi Note 5, o Redmi Note 6 Pro e o Redmi Note 7. Conexões. Vocês que já comentaram aí nos comentários em outros vídeos de que micro USB é melhor que o USB tipo C, já descobriram com outros vídeos nossos que isso é só postergar uma mudança que o mundo fez. Os fones novos da Samsung, da Apple, vão usar os carregamentos USB tipo C. Ah, mas a Apple não usa. Ela vai usar, porque até ela já mudou o iPad Pro para USB tipo C. Então é uma questão de tempo, até tudo ser USB tipo C. Se até a Apple, que é chata pra caramba com conexão, chegou a ter USB tipo C em um aparelho, é que vai ter em tudo. Ora. Então, outros aparelhos Android baratos e nacionais já usam USB-C, ó. E agora, esse ano, 2019, lançou mais um monte de USB tipo C. Então, é o novo padrão. É melhor a gente já tá pronto. Nesse caso, só o Note 7 nessa mesa tá pronto. Eu sei que é um detalhe menor, mas é bom avisar, vocês vieram aqui para ter detalhe de informação. Redmi Note 5, infelizmente, usa uma entrada micro USB na traseira dele. Quer dizer, na bundinha dele, na parte de baixo. Redmi Note 6 Pro também é da geração passada, usa uma micro USB. E o Redmi Note 7 usa USB tipo C embaixo, que é o melhor conector por inúmeros fatores, por servir para tudo. Mas temos que avisar que, olhando em volta dos aparelhos, você vai notar que o Redmi Note 5 tem um conector de fones de ouvido aqui embaixo. O Redmi Note 6 Pro tem o conector de fones de ouvido em cima. E o Redmi Note 7 tem o conector de fones de ouvido em cima. Para você que faz questão disso, fica o aviso de que as posições são diferentes. E para vocês que gostam de controle remoto, Redmi Note 5 tem infravermelho aqui em cima para controlar ar-condicionado, controlar TV, controlar videocassete é uma ótima piada, né? DVD, ou TV a cabo, ou aparelho de som, mas ar-condicionado é o melhor controle. É sério, tem até o aplicativo do Mi Remote. O Note 6 Pro também tem em cima o infravermelho e o Note 7 disfarçado aqui no canto também tem o infravermelho e todos eles vêm com o Mi Remote instalado para você configurar o controle. Pode instalar qualquer aplicativo de controle remoto, mas eles já vêm com isso instalado e, bom, tá aí. Até que um já está configurado o ar-condicionado daqui. Bom, mas é isso, gente. Essa é a diferença entre os três aparelhos. Redmi Note 6 Pro e Note 5 têm o mesmo processador, telas diferentes e câmeras diferentes. Note 7 é o mais potente, com um processador um pouquinho melhor que os outros dois, com a tela mais comprida que o Note 6, que é mais comprida que o Note 5. Eu espero de verdade que vocês tenham fisgado a diferença. Sinceramente, se eu tivesse que colocar na mesa e falar, gente, pega qualquer um, eu diria, a grosso modo, que vocês vão notar que eles são intermediários e rodam mais ou menos do mesmo jeito os mesmos jogos. Há uma pequena diferença no Note 7? Mas eles não são um Pocophone da vida. Então tenham isso em mente, tá? Esse aqui é um pouquinho mais avançado, tem a tela um pouquinho mais comprida e os outros são mais tradicionais. Se eu tivesse que indicar um para vocês, Note 5, pelo preço, que naturalmente vai ser mais barato. Você que quer saber o preço e mais especificações, todas as especificações deles, clica aqui embaixo no link que a gente vai deixar na descrição pro Note 5, Note 6 e Note 7. Sério, clica aqui embaixo que vai ter todos os dados que eu falei aqui e o preço atualizado para o dia da sua consulta. Porque dólar, loucura. E se eu tivesse que indicar o mais recente para vocês, Note 7, naturalmente, eu pularia o Redmi Note 6 Pro? Sim, porque sinceramente, como ele teoricamente custa mais que o Note 5, eu não vejo nada que ele entregue que vale a pena que o Note 5 não faça. Tem duas câmeras na frente. Você precisa muito disso? O mais recente tem uma. Fica a dica para vocês.
Bom, então é isso, pessoal. Não se esqueçam de olhar o link na descrição, de ver mais informações sobre eles e de comentar qual dos três faz mais sentido, o Note 5, Note 6 Pro ou o Redmi Note 7. Fizemos mais um vídeo de dúvidas para vocês, para mostrar a diferença entre três aparelhos que são semelhantes, porém diferentes. Até a próxima aqui no Canaltech. Tchau, tchau.